O experimento de hoje será a observação das plantas. O objetivo do experimento é observar as partes das plantas e compreender que seu formato pode ser diferente dependendo do tipo da planta. Utilizaremos os seguintes materiais: mudas de feijão e de milho. Além disso, utilizaremos balde, pano de limpeza, papel de desenho e lápis. Começarei o experimento. Primeiro, encherei o balde com água. Em seguida, retiro a muda de feijão do vaso. Lavo as raízes na água. Logo, enxago a muda lavada com um pano de limpeza. Em seguida, farei o mesmo com a muda de milho. Assim que termine de retirar a terra das duas mudas, começarei a observação. Primeiro, observarei as partes do feijão. Esta parte se denomina raiz. Esta é o caule. Estas são as folhas, que são sustentadas pelo caule. Aqui, as primeiras folhas embrionárias, denominadas cotilédones. Agora, observemos as partes do milho. O milho também tem raízes, folhas. No entanto, observando a muda, não é fácil saber onde está o caule do milho. Quando crescer um pouco mais, o caule pode ser visto entre a base da folha e as raízes. Agora, observemos as folhas de milho e de feijão. Pode-se ver que as nervuras nas folhas de feijão são reticuladas. Em comparação, no milho, as nervuras são paralelas entre si. Por último, observemos as raízes do milho e do feijão. O feijão tem uma raiz grossa e outras que se ramificam dela. O milho tem raízes que saem da base do caule, de onde partem ramificações mais ou menos do mesmo tamanho. A seguir, os resultados da observação. Tanto o feijão quanto o milho têm órgãos vegetais, como raiz, caule e folha. O feijão apresenta sinais de cotilédones, mas no milho estavam indistinguíveis. O feijão tem folhas com nervuras reticuladas e apresenta uma raiz mais grossa, de onde se ramificam várias outras raízes. O milho apresenta folhas com nervuras paralelas entre si e raízes que saem da base do caule, de onde partem ramificações mais ou menos do mesmo tamanho. O que gostaria que entendam por meio deste experimento é que o corpo das plantas basicamente é composto de raiz, caule e folhas. As plantas que apresentam dois cotilédones, como o feijão, têm raízes caracterizadas por uma raiz principal e raízes laterais, e folhas com nervuras reticuladas. As plantas que apresentam apenas um cotilédone, de onde sai uma folha enrolada, têm raízes que se parecem bigodes e folhas com nervuras paralelas entre si. Observem as plantas nas ruas, nas escolas e ao redor da casa, aplicando o que aprenderam com este experimento. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado!